novo estudo mostra que o Brasil vem sofrendo cada vez mais, a cada ano, com desastres naturais. A reportagem é de Marília Ribeiro. O Brasil está em um cenário alarmante de quase dobrar o número de desastres climáticos anualmente desde 2020, na comparação com as 2 décadas anteriores. A informação consta em um estudo científico elaborado pela Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica, com apoio do governo brasileiro e da Unesco. Segundo o relatório, os desastres climáticos têm se tornado mais frequentes e intensos nas últimas décadas, refletindo os impactos das mudanças climáticas, afirma o relatório. O estudo realizado pelo braço de pesquisa da Universidade Federal de São Paulo aponta que entre 2020 e 2023, os dados oficiais mostraram uma média anual de 4.077 desastres relacionados ao clima no Brasil. O número é quase o dobro dos 2.073 desastres registrados anualmente em média nas 2 décadas de 2000 a 2019. O relatório descreveu a situação como um cenário alarmante. Os desastres variam desde secas e enchentes até tempestades violentas, temperaturas extremas, ciclones e deslizamentos de terra. O estudo mostrou também uma correlação entre os desastres climáticos sofridos no país e o aquecimento das temperaturas da superfície oceânica. Para Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, enfrentar o aumento de emissões é uma urgência não só do país, mas global. O Brasil é um país vulnerável, né? E um país vulnerável de 2 formas. É um país vulnerável do ponto de vista climático, diante das alterações climáticas, e é um país vulnerável por conta das vulnerabilidades pré-existentes que nós temos, por exemplo, as periferias das grandes cidades, as habitações frágeis, a ocupação de várzeas, a ocupação de áreas inundáveis, a ocupação de encostas. Então o Brasil ele tem uma pré-vulnerabilidade e na questão das mudanças climáticas é muito importante quando você pensa em prevenção, não é? Como é que eu vou tratar a questão climática de forma preventiva? É você considerar que nós temos que mudar o modelo de ordenamento territorial para um modelo que não seja, que não leve, não é, as populações a uma maior vulnerabilidade. O relatório observa ainda que secas e enchentes recordes do Brasil em 2024 contribuem para os desafios climáticos que o país enfrenta. Os pesquisadores ainda ressaltam que há urgência de medidas para mitigar os impactos das mudanças climáticas e aumentar a resiliência socioeconômica no país. Carlos Bocuí chama atenção para a importância da COP30, que será realizada no Brasil, para trazer resultados práticos, sobretudo na proteção da Amazônia, e defende que o país reforce a transição energética. A partir do momento que você tem alterações climáticas que alteram o clima, isso também altera as chuvas. E aí você tem uma perspectiva de piora com relação à produção hidrelétrica. Então o Brasil precisa maciçamente diversificar a sua fonte de energia, buscando aí outras possibilidades como a energia eólica, energia solar, né? E outros elementos, como agora se procura tanto a matriz do hidrogênio, para que a gente seja realmente totalmente independente e sem pegada ecológica, sem emissões de carbono. O custo dos danos climáticos no Brasil entre 1995 e 2023 foi estimado em cerca de 547 bilhões de reais. Realmente chama muito a atenção em relação a esses desastres climáticos. Eu estive no Rio Grande do Sul, a maior tragédia já registrada na história do estado, muito triste quando as pessoas perdem tudo por conta de adversidades climáticas e muitas vezes até a vida, não é mesmo, Mônica? Pois é. O especialista comentou a palavra-chave, prevenção. Desde que eu sou adolescente, e faz tempo que eu não sou mais adolescente, a gente fala das questões climáticas e de como isso ia seguir piorando e ser cada vez mais intenso no mundo inteiro. Quem não se lembra de Al Gore lá martelando esse ponto? E aí, esta pauta do meio ambiente tem que deixar de ser uma pauta de esquerda
e passar a ser uma pauta de todo mundo. Falar em desenvolvimento sustentável é justamente falar na prevenção desse tipo de coisa. O Japão tem terremotos violentíssimos, mas eles constroem os seus edifícios de uma forma que eles consigam absorver a vibração do terremoto. Aqui no Brasil, a gente tem que rever todo o sistema urbano, pavimentação, tudo isso, entender que é um país que cada vez mais vai ter esses problemas com chuva, com desmoronamento, ser muito severo com as pessoas que estão morando em lugares irregulares, porque acaba causando mortes. Não dá mais para ficar achando que a gente vai só depois reparar danos. Temos que ter um olhar muito sério de prevenção e como fazer para que, acontecendo o desastre climático, não cause vidas, dano a propriedades e especialmente coisas de longo prazo, como uma ponte que cai e aí fica o trânsito ali interrompido. É muito séria essa questão. E políticas públicas que são muitas vezes simples de resolver, só que tem também as questões de zeladoria. Por exemplo, eu vejo em diversas cidades canteiros centrais que poderiam ajudar no escoamento da água com os canteiros verdes, muitas vezes são acimentados para que não precise ser cortada ali a grama. Isso é um exemplo simples, eu estou citando aqui, mas existem muitos outros que não são feitas políticas públicas voltadas aos benefícios do escoamento da água, às adversidades que podem enfrentar o município caso ocorra uma chuva mais intensa ou uma adversidade climática mais intensa naquela região, né? Exatamente isso, a construção de piscinões, inclusive tem uma questão aí de coleta de lixo, porque nós sabemos que um grande problema de entupimento dos bueiros é o lixo que é jogado de uma forma absolutamente irresponsável também pela população. Então tem que haver uma política pública de conscientização, de remuneração de alguma forma. Temos que ter um olhar, de novo, prevenção é a palavra. Muita coisa pode ser feita, basta olhar o que é feito nos países desenvolvidos. E não é porque não tem dinheiro no Brasil, é porque não tem vontade política. E aí cabe a nós, eleitores, exigirmos isso dos nossos eleitos e dos futuros candidatos. Quem está falando disso na pauta, novamente, não é uma pauta da esquerda, não é abraçar árvore, é pensar como se utilizar de forma inteligente o recurso do governo para prevenir danos quando esse tipo de acidente acontece. E punição também, né, Mônica? A gente sabe que a gente tem uma legislação muito rigorosa ambiental, mas falta fiscalização, falta também punição quando ocorrem os crimes ambientais, né? É verdade, a lei do Brasil é uma das mais rigorosas do mundo. Nossa lei é maravilhosa, mas aí volta num problema até anterior. No Brasil, não é a legislação que é ruim, é o seu cumprimento que é falho. A impunidade reina, a falta de punição em casos onde a gente vai aí vendo prolongar o processo e ninguém é punido, e a falta de responsabilidade das autoridades, o accountability em inglês, que é você responder pelas suas decisões. Aqui em São Paulo, quem já tomou o metrô para chegar até o aeroporto, percebe que tem que descer antes porque o metrô não chega até dentro do terminal. Isso é uma decisão que foi tomada de forma irresponsável. Não tem grandes consequências? Não, mas é um exemplo entre infinitos outros de falta de responsabilização dos nossos gestores. Eles têm sim que responder civil e criminalmente por esse tipo de coisa.